A gente vai começar falando sobre segurança pública, porque na última semana rolou o Fórum Brasileiro. Na última semana, o Fórum Brasileiro lançou o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, agora de 2023. E é por isso que a Samira Bueno está aqui também para contar o que esses dados representam para a gente aqui no nosso país, né, Bi? Exatamente. Então, primeiro a gente vai falar sério e depois a gente vai trazer o lado fofoqueira dela, como assim a gente já bem falou e que Caê já bem expôs. Por isso que a gente já quer começar perguntando, Samira, para quem não conhece o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, como é o trabalho de vocês? Me conta. Bom, a gente é uma organização sem fins lucrativos, cuja sede é aqui em São Paulo. A maior parte dos profissionais são cientistas sociais, gente que gosta muito de trabalhar com número e com pesquisa, e que coleta, via lei de acesso à informação, dados sobre crime e violência no país inteiro junto às polícias civis e militares e às secretarias de segurança pública. Então, basicamente, o que a gente faz é tentar mapear e produzir um diagnóstico sobre diferentes formas de violência que ocorreram no país, para formular políticas públicas. Então, quantas pessoas foram estupradas, quantas foram vítimas de assassinatos, quantos crimes de racismo, de injúria racial, de LGBTfobia aconteceram. Então, boa parte do nosso trabalho tem sido produzir dados na expectativa de que isso subsidie políticas públicas, né? Para a gente pensar como é que a gente protege, especialmente vulneráveis, se a gente não tem bons dados que possam guiar a ação de uma política pública. Sim. E um dos dados que eu acho que são mais assustadores, né, que a gente tem do anuário, é o dado sobre violência contra a mulher. Né, que assim, a gente acaba vendo que 2022 registrou o maior número de estupros de todos, né, da história, com quase 75 mil casos. Um aumento aí de 8,2% em relação a 2021. E por mais que esse dado que ele assuste a gente, o que mais que ele representa? Esse aumento, esse número, 75 mil? Legal, Vitor, você fazer essa pergunta, porque eu acho que está muito forte ainda no imaginário social a ideia de que a violência sexual, o estupro acontece quando a gente está numa rua escura, um homem desconhecido que vai nos atacar, e esse é o momento que a gente fica mais vulnerável. Mas quando a gente analisa esses registros, e aí um pouco o que a gente faz é pegar esses dados junto às polícias, então do que é notificado para as autoridades policiais, a gente percebe que, na verdade, mais de 70% dos estupros acontecem dentro de casa. Os autores dessa violência são conhecidos das vítimas, então não é aquele homem, né, num beco escuro, é dentro de casa com alguém conhecido. E aí o dado que eu acho que mais choca, 6 em cada 10 vítimas têm no máximo 13 anos de idade. 10% são crianças de 0 a 4 anos. Então a gente está falando do estupro e do estupro de vulnerável. Então a gente está falando de uma violência que acontece no ambiente doméstico, no espaço que em geral é tido como espaço de segurança, e que vem do avô, do padrasto, do primo, do tio, do vizinho. E aí eu acho que tem um outro dado que é muito chocante, porque se a gente registrou um recorde no ano passado, com quase 75 mil casos, tem uma pesquisa que saiu em março, que foi produzida pelo IPEA, que mostrou que só 8,5% dos casos de estupro são notificados para as polícias. Então, se a gente for considerar que esses 75 mil casos são os 8,5%, a gente está falando de quase 900 mil estupros ao ano. Então, acho que é muito legal estar aqui com vocês hoje e poder falar num espaço como esse, primeiro, porque eu acho que é um tabu, né? Muitas vezes é um tabu a gente falar da violência sexual, ainda mais porque especialmente acontece na infância, e em geral o autor é um familiar, é alguém muito próximo. Então a gente está falando de família, a gente está falando da casa, e a gente está falando de um tema que de fato é muito incômodo, né? Assim, quem sofre uma violência sexual vai, enfim, sentir os efeitos dessa violência pro resto da vida. São traumas que muitas vezes não são superados, né? A gente tem recentemente a Xuxa, que resolveu falar sobre os assédios, os abusos que ela sofreu. A Xuxa conta que ela sofreu violência sexual dos 4 aos 13 anos por diferentes pessoas, todas conhecidas, e ela foi contar isso numa coluna dela na revista Vogue com mais de 50 anos. Então, assim, é muito difícil falar sobre isso, e eu acho que quando a gente abre espaço para falar sobre o assunto, isso também empodera. Né, quem está do outro lado, quem está nos acompanhando, quem está nos assistindo, fica empoderado para falar, bom, de fato, eu vivenciei algo assim. E na maior parte das vezes,
as pessoas não fazem nada. Né? A verdade é essa, não fazem nada porque não sabem que estão sendo vítimas de violência, não reconhecem que sofreram violência, ou porque tem medo, ou porque tem vergonha, porque sabe que isso vai destruir a família. Então, acaba que a gente, né, varre isso para debaixo do tapete e finge que não aconteceu. O que acaba explicando também porque que 8% só é Sim. notificado. Né? E quando a gente fala de estupro de vulnerável, acho que você trouxe muito bem isso, né? Às vezes até a própria mãe, a própria tia, né? A pessoa que cuida dessa criança tem dificuldade para lidar. E a gente trouxe, né? Como a vítima do Felipe Prior, mesmo adulta, demorou para entender. Então, como que a gente consegue ajudar essas crianças e adolescentes, né? Quem pode ser esses outros papéis para identificar, né? A gente sabe que a escola pode ter um papel muito importante também. Sim, sim, Caí. E a gente, inclusive, levantou como uma hipótese para esse crescimento tão acentuado da violência sexual contra crianças no ano passado, o fato, né, da gente ter tido as escolas fechadas durante a pandemia em 2020 e 2021. A gente até levantou alguns estudos, né, um no Quênia e um na Índia, que mostravam também que aumentou os casos de abuso sexual contra crianças durante o fechamento das escolas. Por um lado, porque a criança está dentro de casa e o autor, né, é muito próximo dela, então ela fica o dia todo dentro de casa. Então, quando a gente analisa esse registro, o momento da violência, a violência sexual contra crianças acontece de segunda a sexta em horário comercial. Pessoas com mais de 14 anos sofrem violência sexual de sexta a domingo à noite. Então, esse corte também ele é muito claro, porque é o momento que a mãe, a pessoa que cuida dessa criança, tem que sair para trabalhar, não tem creche, não tem escola, por conta das medidas de isolamento social. Essa criança ficou dentro de casa, ficou mais vulnerável. E aí eu acho que tem um outro elemento, e aí aparece a escola como um fator de proteção mesmo, né? Que é a escola é o ambiente em que a criança ela aprende, que ela troca. E muitas vezes é nesse momento de troca com o professor ou com a professora que ela vai identificar que ela foi vítima de uma violência. Tanto porque, eventualmente, o profissional de educação percebe uma mudança de comportamento dessa criança. Então, ela teve queda no rendimento escolar, ela está fazendo xixi na calça, ela começa a apresentar comportamentos que, enfim, que não são comuns. E aí levanta, né, a dúvida da professora e ela vai tentar entender o que está acontecendo. Ou muitas vezes é numa aula de educação sexual, né? Que aí eu acho que é um outro tema que a gente tem que falar muito. E, enfim, né? Superado o bolsonarismo e esse momento, né, horroroso da nossa história que a gente viu ao longo dos últimos 4 anos, acho que uma outra coisa que a gente tem que superar é essa ideia do escola sem partido, absolutamente ridícula e absurda, de não falar sobre gênero dentro das escolas, não falar sobre equidade de gênero, sobre educação sexual. A criança que aprende sobre isso na escola desde, né, da tenra infância, ela é capaz de se proteger. Porque ela entende os limites. Quem pode ou não pode tocar no corpo dela? O que pode ou não pode ser feito? Então, claro, vai ter uma linguagem apropriada para cada momento. Uma criança de 2 ou 3 anos, o diálogo é diferente de uma criança de 9, 10, que está entrando na pré-adolescência. Mas é necessário esse diálogo. Se isso vira um tabu, se o corpo vira um tabu e a gente santifica a família como se ela fosse algo intocado, a gente ignora que a família pode ser a fonte da violência. Né? Eu lembro que na pandemia viralizou, vocês lembram? A mulher que fazia a musiquinha para poder ensinar. Pros alunos, né, que ela fez pro... Ela fez, né, era IAD, né, aí ela fez uma musiquinha para ensinar essa educação sexual para, acho que era tipo Infantil 2, assim, uns 4 anos. E ela falando que aqui não pode tocar, aqui pode... E se alguém tocasse, ela falava no final da musiquinha para avisar a professora, a mamãe, a irmã, a tia, a avó. E aí ela viralizou, porque a galera achou interessante, mas uma parte da galera começou a falar: mas por que você não falou que era para procurar o pai, que era para procurar o tio? E aí a resposta dela foi essa, porque a gente sabe que a maioria dos casos, nas crianças dessa idade, a pessoa envolvida é exatamente o pai, o padrasto, o tio, o irmão. E aí abriu-se uma outra discussão. Então, realmente, né, a gente falar sobre isso aqui é importante, mas é importante quem, de repente, está assistindo, tem um filho, uma filha, né, uma criança que tem ali. Acho que é importante, desde o começo, a gente falar sobre isso, porque a gente pode estar evitando tanta coisa, né, Caio? Sim, acho que também só para o público entender, né? O estupro de vulnerável, ele é considerado em que situação? Ah, legal. Bom, o estupro de vulnerável prevê 2 situações, segundo a nossa legislação.
crianças, então pessoas com menos de 14 anos, até os 13 anos. Então, tinha 11, 12, 13 anos e namorava. Não. Né? Menor de 14 anos é incapaz de consentir sexualmente na nossa legislação. Então, dentro dessa faixa etária, é considerado estupro. Mas também tem pessoas com mais de 14 anos que não podiam consentir por algum motivo. Porque estavam, sei lá, sedadas, porque estavam alcoolizadas, porque, enfim, tem algum tipo de deficiência. Né? Então, que é uma outra coisa que acontece bastante. Eu acho que nos últimos tempos vieram à tona casos, né, de mulheres que estavam... sedadas porque tinham feito algum tipo de cirurgia e foram abusadas sexualmente. Tem recentemente agora um caso de uma senhora de 90 anos que tinha uma demência e foi abusada sexualmente. Então, tudo isso entra dentro do estupro de vulnerável. E aí vale destacar, dos 75 mil, estupros 56 mil são vulneráveis. Então, a gente está falando de um abusador que se aproveita da situação de uma criança que é mais vulnerável, de uma criança que é mais quietinha, que eventualmente não vai, não vai questionar, né? Porque é difícil para a criança questionar o comportamento de um adulto, né? Muitas vezes, até porque muitas vezes ela não reconhece que aquilo é uma violência. Se ela não aprendeu na escola, se a professora não diz para ela que não pode tocar e que só quem pode tocar, né? Quem é que está permitido tocar no corpo dela, em que situações, quem que ela tem que avisar, ela vai entender que aquilo é uma forma de carinho, porque tudo isso é ensinado socialmente, né? A gente aprende como a gente se relaciona. E muitas vezes essas crianças, elas são socializadas na violência desde muito cedo. Então, não é raro, por exemplo, que a gente descubra, os familiares descubram, por exemplo, que uma menina estava sendo abusada quando ela chega ali nos 11 ou 12 anos e acaba grávida. E aí vem aquelas histórias, ela era abusada desde os 6, 7 anos. E aí, né... entrou ali no início da adolescência, nessa transição, menstruou, aparece grávida, e é quando a família descobre. E vocês me deixam fazer mais um complemento, Claro. que eu acho que, aproveitando esse público, né, e eu tenho certeza que deve ter gente já se reconhecendo, né, nessas falas, nessa reflexão que a gente está aqui. Acho que uma outra coisa que é importante a gente destacar, para quem está nos acompanhando, que na maior parte das vezes a gente não está falando de pedofilia. Porque é muito comum que quando a gente fala do estupro de vulnerável, fala que a vítima, na maior parte das vezes, é criança, a gente assuma que o autor automaticamente é um pedófilo, porque se abusou sexualmente de uma criança, isso é pedofilia. E aí a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de caracterização, porque, inclusive, isso é um argumento muito utilizado pelos abusadores nos tribunais, na justiça, porque isso reduz pena. Porque isso está previsto na Classificação Internacional de Doenças. Não Né? creio. Então, é um distúrbio. Então, a pessoa que tem, né, uma parafilia, como a pedofilia, como se fosse algum tipo de manifestação que é a pessoa incapaz de controlar, isso pode atenuar. Então, assim, uma pena de privação de liberdade vira uma pena no sistema de saúde, por exemplo, a ser cumprida no sistema de saúde, porque é considerado uma doença. E, na verdade, os estudos mostram que menos de 5% dos abusadores de crianças são pedófilos. Então, a gente não está falando de pedofilia. A gente está falando de homens, porque 99,9% são homens. Então, vamos falar da... Homem cis, né? Homem cis que abusam sexualmente de crianças próximas, que são familiares, vizinhos e afins, simplesmente porque eles entendem que podem. Não é porque eles têm um problema de saúde, um distúrbio mental, que os faz abusar de crianças. Porque eles podem e querem. Porque eles podem e querem, e isso foi, por muito tempo, naturalizado pela nossa cultura. Né? A história da lenda do boto, da criança, né? Da menina que engravida muito cedo. E ninguém sabe quem foi. Como é que foi. É pra proteger esses caras. Porque a ideia de que a primeira relação sexual da menina, quem vai desflorar é o pai ou o padrasto. Gente, e dentro de tudo isso a gente também tem um recorte racial muito forte, né? Porque quando a gente fala desses estupros, cerca de 56% das vítimas são pessoas negras, né? E assim como quando falamos em mortes violentas, que vitimaram 47 mil pessoas, sendo que 76,9% delas eram negras. Bom, então a gente pode afirmar que quando falamos em violência no Brasil, a gente está falando diretamente, intrinsecamente de racismo, né? Sim, com certeza. Na verdade, eu acho que todos os indicadores de violência que a gente tabula mostram isso, né? A população negra é
desproporcionalmente afetada. Ela sofre muito mais todas as formas de violência quando a gente vai analisar o perfil. E aí eu acho que também tem algumas camadas, né? A população negra sofre mais violência. Mas dependendo do tipo de violência, a mulher negra é a que sofre mais violência. Sim. Né? Então, tanto que se a gente for olhar para os números da violência na última década, pensar nos assassinatos, a gente conseguiu reduzir os assassinatos de pessoas brancas no país, mas os assassinatos de pessoas negras cresceram. Idem, se a gente olhar para homens, se a gente olhar para mulheres. Caíram os assassinatos de mulheres brancas e cresceram os assassinatos de mulheres negras na última década. Então, a gente não só está falando de um racismo que fica muito evidente na estatística da violência, mas que a gente não foi capaz de interromper. Né? Exato. Que as políticas que melhoraram a vida de alguns, melhoraram a vida e protegeram a vida de pessoas brancas, não das pessoas negras. Não interferiu, né? Fez até piorar. Porque tem até dados, né? Quando se fala sobre feminicídio e tudo mais, já teve até coisas que eu já ouvi no jornal de mas a gente só tem números tão altos porque agora se fala, agora se dá nome, né? Por isso que a gente precisa ter esses dados em todas essas áreas, em todos esses âmbitos, para conseguir fazer alguma coisa. E o recorte racial é muito recente que as pessoas fazem, né? Que se faz o recorte não só pelo que está acontecendo pelo gênero, mas pelo recorte racial, porque realmente pelo recorte racial não tá mudando, né? Não. Como você falou agora, tá piorando. Tá piorando. E aí eu acho que a gente também tem um desafio que é de sensibilizar, né, as autoridades e os gestores de políticas públicas para que essas informações constem. Então, por exemplo, hoje a gente já consegue contabilizar o perfil racial dessa pessoa que foi vítima de uma violência, né, ou o gênero, ou pelo menos o sexo. Muitas vezes, não necessariamente, né, a identidade de gênero, mas pelo menos o sexo dessa pessoa. Mas tem alguns crimes que a gente não consegue avançar na sistematização das informações. Então, eu já conversei muito com o CAE sobre isso, dos crimes de racismo, injúria racial, homofobia, né? E é muito difícil, por exemplo, hoje a gente tem, né, uma parte dos crimes contra a população LGBT que estão dentro do crime de racismo. Então, a gente teria que conseguir separar o que é o racismo por conta da cor da pele, por conta da sua etnia, e o racismo que decorre da sua orientação sexual, por exemplo. E o que a gente percebe é que muitos estados não registram isso. Então, isso fica na invisibilidade. E aí, é aquela que você falou, agora a gente fala sobre isso porque a gente nomeia, porque a gente tem um número. Mas é justamente essa ideia, porque a violência sempre existiu. Exatamente. Né? Não é que a população LGBT ou a população negra sofria menos violência há 20 anos. Já sofria violência, todo mundo sabe, né? Empiricamente, todo mundo sabe. A gente só não tinha um número para mostrar e tentar sensibilizar as autoridades de que, olha, isso é um problema. Então, por exemplo, tem trabalhos de organizações muito importantes, como a ANTRA, o Grupo Gay da Bahia, que monitoram a violência contra pessoas LGBT, que acusam mais casos, por exemplo, de homicídios de pessoas trans ou de pessoas, né, gays, lésbicas, enfim, do que os registros policiais. Como é possível que a sociedade civil, monitorando pela imprensa, contabilize mais casos do que a polícia, que produz o boletim de ocorrência? Mas esses dados todos, eles servem para a gente conseguir também cobrar posicionamentos, cobrar que leis sejam assinadas, que algo aconteça. Os dados, só para a gente também, eu queria que você deixasse bem claro isso, assim, que os dados, eles não são só números, eles são material para a gente conseguir mudar essa estrutura, né? Com certeza, eu acho que é um material para a gente sensibilizar autoridades, gestores, políticos, de que a gente ainda precisa de um avanço do ponto de vista da legislação, né? Para batalhar direitos e conquistar direitos, e a gente sabe que isso está ameaçado no mundo todo. Então, a gente também não pode assumir que direitos que a gente já conquistou na nossa legislação, como casamento homoafetivo, são coisas que estão dadas, né? Demandou muita luta do movimento social e continua a demandar, porque a gente tem, né, na Itália agora... Tá perdendo, tá caindo os direitos. Exato, né? os direitos estão caindo. A Suprema Corte Americana anulando direitos que pareciam que já estavam conquistados. E também porque a gente precisa proteger essa população dessas violências, né? Então, assim, não é um fetiche pelo número. A estatística ela é importante, claro, né? Assim, para a gente monitorar as políticas, mas também para a gente poder cobrar políticas públicas e até mesmo, acho que não é só também do poder público, né? Do setor privado também.
né, políticas de equidade de gênero, de equidade racial. A gente sabe que homens e mulheres não têm os mesmos salários, que as mulheres negras recebem menos do que as mulheres brancas, que a população LGBT é discriminada quando está tentando conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Então, gente, a violência ela é multidimensional, né? Então, as pessoas são afetadas por uma série de outros fatores que não incluem necessariamente o trabalho do sistema de justiça ou da polícia. Então, esses dados se somam, eu acho que a todas essas lutas, e a gente pensar uma sociedade que seja democrática para todo mundo, né? Para todas, todos e todes. Sim. E pra gente fechar essa parte mais séria, né, pra gente ir pros nossos kikikis, acho que uma coisa muito importante é que a ausência de dado também é dado, né? Eu lembro muito que acho que foi 2019, eu fiz uma matéria que acho que foi a primeira vez, né, que teve dados LGBTs no anuário, mas estava faltando dados, porque assim, nem todos os estados passaram os dados. Então, lembro que o título foi isso, né? Só 15 estados do Brasil passaram os dados de LGBTfobia. E ainda tem essa dificuldade, né? Os estados ainda não estão colocando no boletim de ocorrência LGBTfobia e nem separando, né? Porque a gente sabe que a transfobia é diferente da homofobia, que é diferente da lesbofobia e assim por diante. Como que você acha que nesses próximos 4 anos, com um governo mais aberto a isso, a gente consegue, talvez, no ano que vem, a gente ter uma coisa mais... um dado um pouquinho mais concreto, talvez, da LGBTfobia? Acho que sim, Caê. Acho que isso tem um papel da União de estimular os estados a assumirem, né, algumas prioridades. Então, a gente tem hoje um Sistema Nacional de Estatísticas que é gerenciado pelo Ministério da Justiça. A gente sabe que o Ministério dos Direitos Humanos também coleta alguns dados via Disque-100, né, o Ministério das Mulheres via Disque 180. Então, se houver uma prioridade política, né, se isso se tornar uma prioridade na voz do Flávio Dino, do Silvio Almeida, eu tenho certeza que os estados, eles acabam melhorando, e essa tem sido a nossa experiência ao longo dos últimos 17 anos, né? A gente está há 17 anos fazendo isso. Eu, especificamente, estou há 15 anos nesse trabalho fazendo isso. E há 15 anos a gente não conseguia dizer quantos homicídios aconteciam no país. E agora a gente já consegue dizer quem morre, como morre, quem é estuprado, quem é estuprada. Então, é trabalho de formiguinha, mas as coisas melhoram. Agora, não adianta ser uma pauta só da sociedade civil. É importante que o político, que a política, torne isso uma prioridade pública, porque isso faz com que os gestores na ponta se mobilizem. Na saúde, a gente já tem, né, informações melhores, e eu acho que tem várias outras coisas que a gente precisa ser capaz de... né, lacunas que a gente precisa preencher. E as pessoas com deficiência? A gente é muito cobrado sobre isso. E as pessoas com deficiência? Por que elas não estão nos números? A gente sabe, por exemplo, que pessoas com deficiência e LGBT são mais vulneráveis ao estupro. Sofrem mais violência sexual. E a gente tem muito estudo que mostra que criança LGBT na infância sofre mais abuso sexual, né, fora do país, onde se dispõe de dados para isso, porque essa criança ela fica mais vulnerável. Bom, a gente não consegue produzir isso no Brasil ainda, mas a gente precisa ser capaz de produzir. No sistema de saúde, a gente já andou um pouco melhor. Agora, a gente precisa mobilizar as nossas polícias para que elas entendam a importância disso. Então, o governo federal tem um papel importante, mas os governadores também. E aí, isso a gente sabe que também varia muito. A gente está nessa gravação aqui em São Paulo, falando que hoje teve uma manchete que a Secretaria de Política para as Mulheres do Estado, que foi criada pela atual gestão Tarcísio, não tem recurso nenhum, né? Não tem. Então, assim, é uma casca de ovo. Uma secretaria que foi criada e tem orçamento zero. Então, também deixar isso claro, né? Assim, você só faz política pública se você tiver dinheiro. Sim. Exato. Né? Pode ser muito bonito como um emblema de campanha, mas se isso não se converte em recursos humanos e orçamentários, não tem milagre. A gente não sai do lugar, né? Não sai. Bom, gente, estamos aqui, né, nesse papo com a Samira. A gente tinha que começar falando exatamente dessa pauta que é tão importante. As pessoas estão no chat enlouquecidas, falando que realmente esse assunto é muito importante, a gente tem que falar sobre isso. Eu acho que você que está aqui acompanhando para variar. Esse programa é assim, entendeu? A gente traz, vamos falar de um negócio super sério, daqui a pouco estamos falando do namoro da Mel Maia,